Sim, já vi que está ouvindo. Osmar, Marcelo, Emerson, ok, maravilha, ótimo. Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos. Esse aí vamos para um dos últimos webinários aí do ano. Acho que um ano nunca passou tão rápido quanto 2017. Vamos ver se 2018 não vai tão rápido assim. Bom, meu nome é Eric, eu sou responsável pela parte de marketing aqui da Action, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre o Wi-Fi Home e o Wi-Fi corporativo, e embora vocês acham que não, mas existem algumas diferenças sim, e o Leandro, que é um dos nossos pré-vendas aqui, vai explicar um pouco a respeito disso, tá? Mas antes da gente iniciar, eu vou pedir para que todos vocês preencham corretamente o nome e o e-mail. Por quê? A partir de um relatório que eu exporto dessa ferramenta do GoToMeeting, eu consigo encaminhar todo o material que vai ser apresentado, inclusive o vídeo, tá? Que essa apresentação está sendo gravada. Então eu vou pedir para que vocês cliquem lá em cima em GoToMeeting, no topo esquerdo superior, GoToMeeting. A primeira opção deve ser Edit Your Name and Email ou Edit seu nome e e-mail. Tá? Então coloquem, por favor, corretamente o nome e e-mail de vocês, que aí eu consigo exportar um relatório e encaminhar para vocês o material. Com relação a perguntas, eu vou pedir para que todos vocês mantenham as perguntas no chat. Vamos organizar dessa forma, para que ao final o Leandro consiga respondê-las. Tá? Outra coisa importante com relação ao microfone, mantenham todos os microfones, por favor, em mudo. Ele está em mudo quando o ícone do microfone está na cor laranja. Tá? Aí vocês podem ter certeza que ele está em mudo. Tá? Então, por favor, mantenham todos eles em mudo, até para não atrapalhar o transcorrer aí da apresentação. Leandro, fica à vontade, a palavra é sua. Gente, novamente, muito obrigado aí pela presença de todos. Gente, só um instantinho que o Leandro está compartilhando a tela dele aqui, só um instantinho. Legal, Leandro, já está aparecendo aqui pelo menos a sua tela. Tive um probleminha aqui, mas agora consegui resolver. Bom dia a todos, obrigado pela presença aí de cada um de vocês. Esse webinar que a gente está fazendo aqui basicamente é uma continuação, né, do webinar que a gente já tratou agora, no último mês. Inclusive, para quem não participou, eu peço a gentileza de acessar o YouTube, né, o canal do Action TV, onde tem todo o nosso os nossos conteúdos anteriores. Inclusive, se puder se inscrever no canal para poder receber, né, a atualização. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bem, nesse último webinar que a gente já abordou, foi tratado um equipamento específico para a borda. Apesar de ter sido um webinar focado para sistemas de CFTV, foi levado em consideração um firewall, TM, aplicação, algumas características desse equipamento, aplicação dentro da rede, como funciona e etc. E agora a gente está voltando um pouquinho mais na topologia e abordando a borda, né?
Então agora a gente vai tratar o equipamento que faz a conexão entre todas essas requisições de dentro para fora, que seria o Access Point. E por que falar de Access Point, se ele somente fornece uma conexão, fornece um meio de comunicação? Ao contrário do que muitos pensam, esse equipamento, ele não fornece somente isso. Você consegue puxar relatórios, consegue ter um trabalho um pouco maior em cima de cada acesso que está sendo solicitado nesse equipamento. E aí que vem os maiores diferenciais entre uma solução corporativa e uma solução que a gente chama de home, né? Uma solução residencial. Uma solução corporativa ela vai ser baseada em densidade, disponibilidade de conexão e segurança. Sem contar que você vai ter uma tecnologia muito maior embarcada, hardware, aplicações, firmware, gestão, tudo isso de uma forma bem mais robusta dentro do equipamento. E aí vem as questões de mudança. Por que a gente precisa disso? Eu já vi em N clientes por aí a questão do Access Point não ser não pensar como um ponto crítico dentro da rede. Então o pessoal trata o Wi-Fi como um bônus. Não é eu vou focar aqui no meu firewall, vou focar aqui no meu sistema de telefonia, no meu sistema de CFTV, mas o Wi-Fi deixa rodando aí. Se tiver fornecendo internet para o pessoal, tá bom. Só que eu acho que esse é um pensamento que ele veio lá de trás, onde antigamente essa solução de Wi-Fi era uma solução cara. Então o pessoal realmente pensava no PABX, porque o PABX custava muito mais. Pensava na solução do CFTV, porque a solução do CFTV custava muito mais. Mas hoje no mercado corporativo, a solução de Wi-Fi tem ganhado cada vez mais espaço. Como eu já apresentei para o pessoal no último webinar, essa questão do IoT, do BioD, que hoje está muito presente no mundo corporativo, ela impacta diretamente na estrutura como um todo, mas o Wi-Fi em si, eu posso considerar como o ponto crítico, porque se ele não for um equipamento preparado, o gargalo vai vir em cima dele. Se ele não for um equipamento que você vai ter gestão, você pode trocar toda a estrutura da sua empresa, mas se esse equipamento não suportar, de nada adianta. Então, eu encontro aí em N clientes que falam, agora a gente quer largar o cabo, porque o cabo aqui dá muito trabalho, não tenho mais canaleta para poder passar, é muita infraestrutura que eu tenho que ter, etc, etc. Então, vamos fazer tudo via Wi-Fi. É mais cômodo para o usuário, isso aqui vai ser transparente, então é o que eu quero para minha empresa. Só que aí, quando você começa a falar das possibilidades, das aplicações, daquilo que a gente consegue utilizar dentro do equipamento, muitas vezes o cliente em si, ele fica com o pé atrás por pensar que isso hoje vai custar uma bala. Só que não. No passado isso acontecia. Hoje você já consegue ter uma solução com todas as aplicações, toda a robustez que você precisa a um preço acessível. E para o mercado SMB, esse ponto ele é muito crítico. Porque você ter uma solução que seja complexa para você fazer uma gestão, que custe caro e tudo mais, ninguém vai querer. Então ele prefere 1000 vezes colocar aquele roteadorzinho ADSL que ele recebe da operadora lá para poder funcionar, do que ter uma solução profissional para poder trabalhar. Então, a dor de cabeça vai existir? Vai existir, mas existem maneiras de poder evitar tudo isso. E aqui entra um diferencial que a gente fala em relação a esse fabricante que a gente vai abordar aqui hoje, que a maior vantagem competitiva de uma empresa é a sua capacidade de reagir às mudanças rapidamente. E foi isso que a Zyxel, ela trouxe para o Brasil quando trouxe essa solução voltada para o mercado SMB. Eles trouxeram uma solução de fácil gestão, a um custo acessível, e que você instalou, você pode esquecer. Não vai te trazer dor de cabeça. Esse é o lema principal que a empresa tem como característica. Então, falando um pouco de história, até 2014, como que era o mundo corporativo aqui no Brasil? Nós tínhamos links de baixa velocidade, problemas simples, soluções caseiras que o pessoal já costumava utilizar. Não.
Sim, eram links de alta velocidade, soluções complexas, professional service e um alto custo. Ou seja, tudo aquela solução que o pessoal tinha embarcado dentro da empresa, ele tinha que ter uma infraestrutura muito maior por trás para poder trabalhar em cima disso. Então, era uma solução cara, era uma solução que ele precisaria ter um profissional certificado, igual N fabricantes fazem por aí, que tem a certificação número 1, 2, 3, 4, etc. E o cara ele precisa ser o Batman para poder trabalhar essa solução. Para poder fazer uma simples configuração, ele tem que ter uma certificação XYZ. E tudo isso acabava impactando diretamente para a empresa. Fala assim, pô, por que eu vou trabalhar uma solução que eu preciso certificar o meu profissional, eu preciso ter toda uma estrutura por trás dele para que ele possa fazer uma análise simples, um acompanhamento simples da minha rede. Se eu posso simplesmente colocar uma solução home lá, deixar rodando e matar o meu problema e seguir para o próximo. E aí que vieram as empresas como a Zyxel, né? Trouxeram para o Brasil. Em 2014, teve a chegada daquela internet ultra banda larga, onde todo mundo começou a ter acesso a um link relativamente bom, ou melhor do que existia antigamente, né? Então, as empresas em si, conforme você foi chegando essa tecnologia toda, a necessidade de um equipamento bom para que suporte tudo isso se tornou obrigatória. Como eu mencionei, essa questão do IoT, do BioD, onde hoje tudo vai estar conectado na internet, tudo vai estar conectado em cima desse equipamento. Se o Access Point ele não for uma solução completa, ele não te trazer segurança, ele não te trazer uma gerência, ele não te fornecer um throughput, um sinal legal, de que adianta você ter todas essas possibilidades que você pode trabalhar dentro da sua empresa, se você não tem como trabalhar por você não ter a ferramenta correta. E foi pensando nisso que a Zyxel trouxe os equipamentos para o Brasil. Porque se onde você já tem os links de alta velocidade, se os problemas que eram complexos antigamente eu já consigo resolver para você, se eu consigo te entregar uma solução profissional, o que falta para você fechar comigo? O que falta para você ter a minha confiança de que eu consigo entregar para você tudo o que você precisa? O baixo custo, que foi a adequação que eles trouxeram para o Brasil, que é para o mercado SMB, foi fundamental. Posso dizer que foi o ponto chave para poder trabalhar tudo isso. E aqui são os 3 pilares principais que a gente pode dizer para um bom funcionamento de uma estrutura de Wi-Fi, para que você tenha em si uma solução robusta. Primeiro de tudo, a questão da segurança. Conforme eu já mencionei no último webinar, essa questão da segurança ela é muito crítica. Então, hoje, o que eu vejo de gente que, sei lá, solta um equipamento dentro da rede, deixa lá o usuário e senha padrão, é um roteadorzinho ali de mercado, um roteadorzinho que compra em qualquer mercado por aí. Isso aí não está escrito, mas essa questão da segurança, ela é muito complicada. Foi o que eu falei para o pessoal. Existem sites, existem ferramentas que estão disponíveis para qualquer um acessar, onde você consiga puxar a localização do equipamento, a porta que ele está utilizando, o usuário e senha padrão, o IP padrão, a porta que eu preciso utilizar para poder acessar esse equipamento. Você tem tudo ali mastigado. Se eu consigo acessar um access point e eu consigo injetar alguma coisa para mim poder snifar todo o tráfego que está passando por ali, eu sei tudo o que está rolando. Um exemplo claro disso aqui é essa última quebra que teve do WPA2 aí. Pô, o que eu ouvia falar que o WPA, né, isso aí é segurança, segurança, segurança. Tá, é um protocolo de segurança, existe toda uma estrutura, uma criptografia por trás? Existe. Só que se até isso consegue ser quebrado, imagina aquele equipamento que ele está conectado dentro da rede, que por onde dele trafegam todas as suas informações, trafegam tudo aquilo que diz respeito à transação bancária, acesso a servidores e etc. E está com usuário sem a padrão e é uma solução que não traz para você nenhum tipo de segurança. Esse é um ponto que o pessoal precisa pensar. Eu acredito que seja em si o primeiro passo, assim como está mostrando aqui na imagem, é o primeiro passo. É o ponto-chave de tudo isso. Começa pela segurança. Se você não vai ter segurança, nem começa a brincadeira.
porque lá na frente você pode pagar caro, e pode pagar muito caro por isso. E aqui os últimos dois passos, o Wi-Fi, que seria a conexão de tudo isso, você precisa ter um sistema que ele traga para você a robustez, traga para você o throughput, traga para você um sinal legal, tem alguma solução, ele tem alguma aplicação embarcada que vai trazer para você a questão de segurança anterior e vai fazer o meio de campo. E no último serviço aqui, que é a parte do hotspot, que aqui é um ponto muito legal que eu vejo muita gente utilizando hoje, que é essa questão do login social, da autenticação, de você saber quem está acessando a sua rede, de você ter um histórico daquilo que foi acessado, um histórico daquilo que foi consultado. E isso aqui, esse último degrau, a gente pode falar que ele vai ser cada vez mais presente. Até eu já vi muita gente falando, pô, mas eu preciso dessa solução por causa desse marco civil da internet brasileira que vai acontecer agora. Às vezes o cara ele não está nem preocupado com o hardware. Já chegou para mim alguns casos desse tipo. Eu preciso me preparar para isso. Aí você vai explicando para o rapaz que precisa da segurança, que ele precisa ter um equipamento robusto, tudo mais. Só que você já percebe que essa questão dele saber o que está sendo acessado, hoje já é o ponto principal para ele, porque para um gestor de uma rede, para um diretor, para um CEO, alguém desse patamar, o que ele quer saber é relatório, ele quer log, ele quer saber o que foi acessado, quem acessou, por que acessou, para onde foi, basicamente é isso. E você possuindo esses três pilares aqui, você consegue ter uma solução que vai te trazer uma tranquilidade. Você saber o que foi acessado, você ter um equipamento robusto e você ter a segurança de que tudo isso que está sendo trafegado por dentro da sua rede é seu. Não vai ter ninguém bisbilhotando as informações. E aqui é um exemplo básico de que você consegue encontrar pela internet aí, de alguns mitos e verdades, né? Então, eu já posso exemplificar aqui, não posso dizer aonde eu vi, mas eu já vi lugares que empresas, o pessoal utilizando algo semelhante, não isso aqui, mas em si, ao invés de você investir numa solução robusta, de ter em si uma solução, você vai ter um equipamento que fornece internet. Falou aqui que colocar uma lata na antena vai aumentar meu sinal, eu já vi gente fazendo. E aqui é um exemplo bem simples, né? Mas o que tem aí de pontos críticos quando a gente fala de Wi-Fi em qualquer estrutura, não está escrito. Já vi alguns lugares também do pessoal pegar um access point e fazer uma. Geralmente tem alguns roteadores, né? Já vi aquelas portinhas atrás para você fazer um compartilhamento de internet. O pessoal fornecendo o Wi-Fi por ali, pegando esse ponto de rede e passando para uma outra empresa, para uma outra sala e assim por diante. Então é meio complicado porque até essa questão de acesso lateral. Esses roteadores de mercado, eles não têm nenhum tipo de segurança para poder trazer para o gestor a segurança de que não vai ter nenhum tipo de acesso lateral dentro da rede. Então, o usuário X da porta 1 tentou acessar a aplicação Z da porta 3, ele consegue acessar. Então, isso aqui o pessoal é meio complicado, mas ainda existe. E o mais legal de tudo isso aqui dentro das AICS é que a gente consegue entregar. Eu vou falar um pouco das aplicações lá na frente, mas todo esse tipo de. Essa estrutura aqui, a gente consegue entregar uma estrutura legal, consegue entregar a aplicação, e para que o usuário não precise utilizar uma lata na antena. Eu consigo entregar para ele um sinal, eu consigo entregar para ele um acesso, eu consigo entregar para ele um relatório, um equipamento que tem uma tecnologia embarcada de fazer varredura de espectro, para poder saber em qual canal melhor trabalhar, para poder fazer uma cobertura de uma área sombreada, por exemplo, tudo já embarcado. E o melhor de tudo, o cara, ao invés de ele estar pagando aqui uma mixaria dentro desse roteador, ele pode pagar uma mixaria no meu equipamento e ter tudo isso já de uma vez. E os principais pontos aqui de diferença, né, entre o Wi-Fi doméstico e o Wi-Fi profissional. E aqui o primeiro ponto do Wi-Fi doméstico, gestão individual. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já vi em alguns restaurantes, o pessoal utilizando esses mesmos roteadores, né, a DSL para poder fazer o fornecimento de internet, assim, coisa de 3, 4 roteadores. E você vai conversar com o rapaz, como que está configurado isso? Como que você faz a gestão dentro da rede? Se você precisar fazer uma alteração, como que isso é feito? Ah,
Eu tenho que fazer a alteração um por um. Eu tenho que fazer a gestão um por um. Se for puxar um relatório, alguma coisa, uma atualização de firmware, é um de cada vez. Aí só que aqui a gente está falando de 3, 4 access points. Agora já vi um outro cenário, por exemplo, de ter pelo menos 30 antenas dessa. O pessoal estava fazendo o estudo para fazer a troca, para poder facilitar o dia a dia deles, mas isso aqui ainda existia. E o pior de tudo, esse mesmo cliente, ele tinha um salão de festas lá, um salão de convenções, onde o sinal desses roteadores não chegava. E quando ele existia algum tipo de evento naquela sala, ele puxava um cabo de 30 metros do switch dele e colocava um roteadorzinho desse mesmo ADSL dentro da sala de convenções para poder fornecer Wi-Fi para o pessoal. Então, a gente chegamos lá, fizemos um estudo, né, uma análise da estrutura com o pessoal, e até que ele entendeu de que aquilo que ele existia, que aquilo que ele possuía hoje, ele não tinha controle nenhum, ele basicamente fornecia internet. Tinha tudo aberto, ele não tinha nenhum firewall na borda, então colocando um TM lá para vocês terem uma ideia, fazendo uma análise, foi detectado lá tráfego mal intencionado, foi detectado ataque de negação, proxy anônimo rodando dentro da rede, um pessoal navegando por alguns navegadores e protocolos não autorizados. Então, esse tipo de coisa, ela existe sim, está cada vez mais presente e é um mercado bem legal para a gente poder trabalhar. Com a ferramenta correta, é claro. Se tiver uma ferramenta que te vai trazer tudo isso, tem um custo-benefício que o cliente consiga ver com bons olhos, é um mercado que está aí, que posso falar assim que vai ser cada vez mais competitivo. Porque hoje o Brasil em si, todo mundo sabe que está passando por tempos difíceis e onde o pessoal está cada vez mais vendo em relação a custo. Então, aqueles grandes players, grandes contas, o pessoal está deixando cada vez mais de lado, porque esse pessoal está olhando realmente custo. Então, ali é uma briga de peixe grande, onde a gente basicamente não vai entrar. Já é uma coisa que eu adianto. Porque eu sei que esse mercado SMB, de pequenas e médias empresas, é um mercado que eu consigo nadar de costas. Eu consigo entregar a solução de baixo custo, consigo entregar aqui um equipamento que tenha a confiabilidade da fábrica, tem uma garantia legal, tem um suporte aqui no Brasil e tudo mais. Eu tenho uma estrutura por trás que permite para mim que o meu foco seja o mercado SMB, não seja o mercado de altas corporações. E aí que a gente traz a questão do Wi-Fi profissional, né? Eu consigo, através disso, ter uma gestão unificada e eficiente, que é o mesmo caso que eu vou trazer desse cliente do restaurante, que eu volto agora, que conseguimos colocar lá uma controladora, os access points, e a partir disso ele começou a fazer a gestão em cima de uma única console. Ele queria fazer um provisionamento entre todas as antenas, mudar, sei lá, o SSID, né, o nome que é propagado entre todas as antenas de uma única vez, isso se tornou possível. Ele queria mudar o padrão de senha de WPA para WPA2 de uma única vez, isso se tornou possível. Assim como esse outro cliente que eu mencionei agora, que ele tinha N antenas lá e precisava colocar o roteadorzinho na sala de reunião, foi a mesma coisa. Então, com a solução profissional, você não traz somente essa questão de segurança e tudo mais, ela facilita o seu dia a dia. Para quem está fazendo a gestão da rede, isso aqui eu posso dizer que é o melhor dos mundos. Que ninguém merece você ficar se matando para tentar resolver um problema de forma picotada se você consegue ir numa única dashboard e saber o que está acontecendo. Alto desempenho e capacidade. Hoje, a Zyxel consegue entregar para vocês uma solução onde um access point consegue ter 256 acessos simultâneos, garantidos de forma eficiente, com tráfego legal. Aí falando aí de 256 acessos, acesso a servidores, e-mails, vídeos, é um tráfego legal dentro da antena. E é uma solução de baixo custo, então posso falar que, comparado aos outros players do mesmo nicho de mercado, o nosso grande diferencial hoje é em relação a isso. O hardware é muito robusto. Eu tenho um hardware de um player grande aí com o valor de um player intermediário. Relatórios gerenciais. Então, através da solução das AICs, você consegue trazer um relatório em cima da rede, saber o que foi acessado, o que não foi, por que foi. Inclusive, a solução traz também a possibilidade de fazer habilitagem, né? Então, até existe uma controladora dentro da Zyxel, onde você consegue acoplar nela uma impressora para poder fazer a venda de internet,
que é uma coisa que eu vejo que o pessoal está pegando bastante hoje, ou fornecimento de internet via login social para poder fazer o recolhimento da base de dados, né? Saber qual que é o público-alvo que está acessando a internet do shopping, da rodoviária, do, sei lá, do estádio. Mas também a venda dessa internet. Então o pessoal vai lá, faz uma autenticação, ou você pode fazer um pagamento por cartão de crédito direto no portal, né, no Captive Portal da solução, ou você pode fazer a venda do ticketzinho do voucher com um tempo determinado para poder ter o acesso. Isso aqui é muito visto pelo pessoal de hotel, parte de eventos corporativos, aluguel de salas, etc. E também, que é o nome? Cafeterias, isso. Essas cafeterias vêm isso aqui com grandes olhos, porque o pessoal que vai lá, compra um café e fica lá 3, 4 horas sentado, não está escrito. E aí eu já vi alguns casos, por exemplo, de um pessoal que tinha uma solução embarcada para fazer a venda de internet, só que não tinha a solução para poder fazer a proteção disso aí. Então o que o pessoal estava fazendo? Comprava lá meia hora de internet com o celular, ativava o compartilhamento de internet pelo celular, né, fazia o roteamento ali, e dali começava a splitar, acessava pelo notebook, acessava pelo tablet, aí o amigo que estava junto também já acessava. Então, quando a gente traz uma solução profissional a um preço de uma solução doméstica, a gente consegue trazer N aplicações para o cliente e garantir para ele que essa solução sempre vai estar em pé, que ele vai conseguir ter acesso aos servidores, que ele vai até um dia pensar em largar toda essa fiação que ele vai ter espetada nos notebooks da empresa e vir trazer tudo pelo Wi-Fi. O que é cada vez mais bem visto pelo pessoal de TI, né? E aqui falar um pouco dos tópicos, né? Aqui. Disponibilidade, capacidade, gestão e segurança de forma segregada. Gestão. É o controle de grande quantidade de equipamentos de forma centralizada. Foi o que eu expliquei agora para vocês. Então, isso aqui facilita a gestão. Você poder fazer o gerenciamento de N equipamentos em uma única dashboard. De você conseguir espetar um equipamento dentro da rede. Ele se autoconfigurar, já fazer parte de um grupo, já ser provisionado com uma certa configuração. Então, quando você tem gestão dentro da rede, facilita o seu dia a dia, facilita tudo o que você está vendo e facilita a forma como você consegue entregar isso para o usuário final. Capacidade. Um grande exemplo aqui de capacidade, vou dar um exemplo do hotel. O que você vê de hotel aí, sei lá, ou o problema é sinal, onde você não tem sinal dentro do quarto, ou o outro maior grande problema é você não conseguir trafegar nada, por capacidade. Geralmente é uma antena que está dividida ali entre N quartos, às vezes não é uma antena, é um roteador. Então, capacidade que é um grande problema também. Que aí já estamos solucionando isso aí com 256 usuários dentro do Access Point. Disponibilidade. Hoje o serviço de Wi-Fi é um serviço crítico, então, como nele você vai ter conectado N aplicações, N equipamentos, a alta disponibilidade do serviço de Wi-Fi hoje é um sistema crítico. Então, se você tem uma antena que ela consegue detectar que um access point caiu da rede e consegue aumentar a modulação, consegue mexer em alguns parâmetros da antena para poder cobrir aquela área, ou melhor, cobrir ou tentar cobrir de uma forma mais eficiente aquela área que ficou descoberta, isso aqui você só vai encontrar numa solução profissional. E segurança. A confiabilidade com a informação é acessível somente para as pessoas autorizadas. Né? O que pode acontecer se essa informação cair nas mãos da concorrência. Então, aqui posso dizer que não é um ponto que se resolva sozinho. Uma solução home, para você ter uma ideia, você não consegue ter um tráfego criptografado entre a antena e o equipamento que vai sair na borda, o Firewall, o TM. Já na solução profissional, isso aqui já é um ponto que você consegue matar assim, de uma forma bem eficiente. Se você possui um tráfego criptografado de ponta a ponta dentro de toda a sua rede, a facilidade com que um atacante vai ter de roubar suas informações vai ser bem menor. E aqui entra um ponto bem crítico, foi aquilo que eu mencionei no webinar anterior. Quando você não tem essa questão de segurança entre
ponta a ponta dentro da sua rede, você não tem um equipamento que ele consiga ser autônomo em relação à segurança, você está suscetível a ter um equipamento que seja invadido, um equipamento que seja sequestrado. E aí vem a questão da bootnet, que foi aquilo que eu mencionei anteriormente. Para quem está, sei lá, fazendo a gestão, isso aí é totalmente transparente. Só que você começa a perceber que seu equipamento ele é um equipamento escravo a partir do momento que você consegue sensibilizar que a sua rede está com um desempenho menor. Sei lá, como é que pode? Eu tenho uma rede toda giga, um equipamento aqui de ponta, e o tráfego é de baixo throughput e nada tem dado certo. E aí vem a questão da segurança. Se você sabe que existe uma criptografia de ponta a ponta dentro da sua rede, isso não vai existir. Se você tem um equipamento que você mantém as configurações dele num compliance dentro da empresa, que não existe um usuário padrão, que não seja utilizado uma senha padrão, que seja um equipamento onde somente um gestor X ou Y consiga fazer o acesso, você tem toda a segurança dentro da sua estrutura de que essa informação ela é sua, de que essa informação não vai vazar, de que essa informação não vai ser sequestrada. Claro que existem alguns outros fatores importantes dentro desse meio de campo aí, mas você ter uma segurança que comece pela borda, já posso dizer que é o primeiro passo. A segurança a partir da borda. Então, vai ter uma segurança no endpoint, uma segurança instalada numa máquina, uma segurança no Wi-Fi, uma segurança na controladora, e assim por diante. Hoje isso é possível, hoje isso está acessível para qualquer um, existe um preço legal para você poder ter uma funcionalidade X ou Y a mais em relação a um equipamento de mercado que você vai pagar a mesma coisa. Então, para um cliente, isso hoje posso dizer que para o mercado SMB, isso hoje é possível. Ao preço que a Zyxel consegue entregar para vocês, isso é possível. E aqui vem na prática, quando a gente fala um pouco das funcionalidades que a gente consegue trazer dentro dessa solução. Né? Um controlador dimensionável. Então, hoje aqui eu tenho uma solução que ela consegue trazer para você uma gestão de 64 equipamentos dentro de uma antena, 1024 equipamentos dentro de uma controladora. E o melhor de tudo isso é que você consegue fazer essa configuração de forma centralizada. Então, imagina que você tem lá um parque de 30, 40 antenas, que você não precise fazer a configuração uma por uma. Basicamente, você vai colocar o equipamento dentro da rede, vai associar ele a um grupo, e de forma automática, ele vai ser provisionado com todas as informações necessárias. Então, ele vai receber a atualização de firmware, se estiver com o firmware desatualizado. Ele vai seguir todo o compliance que você determinou para aquele grupo de equipamentos. E foi semana retrasada, eu tive um cliente que isso aqui foi fundamental para ele. É um prédio corporativo. E ele faz a gestão desse prédio corporativo de forma segregada. Então, andar por andar, ele tem alguns parâmetros e configurações que ele trata de forma diferenciada. Agora, imagina se ele tivesse que fazer isso de forma segregada. Access point por access point, antena por antena, senha por senha. Ele tem que selecionar parâmetro por parâmetro. Basicamente, ele coloca o equipamento dentro da rede, associa o andar 1, 2 ou 3, e ele vai recebendo as informações. Então, isso aqui facilita muito para ele. Sem contar que hoje em dia já existem plataformas, soluções, onde você consegue fazer isso de forma remota, que é um dos casos que eles utilizam lá. Que o rapaz que faz a gestão da rede, ele não fica 100% dentro do edifício. Ele trata de outras localidades também. Então, pelo próprio celular, pelo tablet, ele consegue fazer gestão de toda a rede, basicamente acessando um IP e por ali fazendo todo o monitoramento desses sites que ele tem acesso. Recuperação automática de access points. E aqui já é um diferencial que é bem legal, porque quando você tem uma solução que existe uma telemetria entre elas, que você consiga ser sensível ao equipamento que está na sua frente, que está na sua lateral, você consegue fazer uma recuperação caso ocorra uma falha. Caiu um equipamento X, todos os equipamentos laterais conseguem trabalhar de forma agregada para que exista uma cobertura dessa área que foi descoberta. E aqui o direcionamento de banda de cliente. Então, na solução corporativa, a gente tem preferencialmente
o fornecimento dos 5 GB para o mobile que está sendo conectado, para o equipamento. Por quê? Porque hoje é um canal que totalmente, posso falar assim, em relação ao 2.4 ele já está bem melhor, né? Não é não está livre ainda, mas não está livre porque já existem uma grande gama aí. Mas em relação ao 2.4 hoje, o 5 GB ele consegue ter um tráfego melhor, um canal mais limpo. E numa solução profissional você consegue sempre ofertar primeiro essa faixa de frequência para o equipamento que está sendo conectado. O isolamento de cliente. Isso aqui ele traz para você a segurança, que é o que eu mencionei anteriormente, né, do acesso lateral, ou seja, se um usuário X e um usuário Y se conectarem dentro do mesmo access point, dentro do mesmo SSID de visitante, eles não conseguem se ver dentro da rede. Isso aqui é um ponto bem legal, porque locais públicos onde você tem um fornecimento livre de internet é o ponto-chave para que ocorra posso dizer, uma porta de entrada para uma invasão. Basicamente, o que o pessoal faz? Ou utiliza um proxy anônimo por aí, um redirecionamento de tráfego, né? Vai utilizando um IP de um outro país e etc. Mas o IP de origem aqui do Brasil, o pessoal sempre costuma utilizar um lugar público. Então, se você consegue trazer a segurança de que, sei lá, a infraestrutura desse shopping onde está fornecendo essa internet seja garantida, você consegue trazer para você toda a segurança de que qualquer um que acesse a sua rede lá, que você não tem visibilidade, ele não consiga ter acesso aos seus servidores e ao seu sistema interno. Então, isso aqui é um ponto bem importante que você só vai encontrar na solução profissional. E aqui é a implantação sem a configuração, onde você consegue acoplar o equipamento na controladora, a controladora vai reconhecer ele, alocar a um grupo e automaticamente ele vai ser provisionado com todas as configurações necessárias. E aqui o ponto, posso dizer que vai vir a ser utilizado no futuro, que é o Mesh. Vou dar um exemplo aqui de uma aplicação bem legal, que foi num órgão público que eu fui, e aí estava conversando com o pessoal lá, e eles não sabiam o que fazer a respeito por ser um prédio tombado, eles não poderem passar cabo e etc. Como que seria feita a infraestrutura e a instalação dos access points de forma que mexido na estrutura do prédio. E aqui é um exemplo prático do Mesh, onde a gente foi colocando access points ao longo de todos os corredores, né? E todo o tráfego, ele passava por todas as antenas até chegar no seu destino de saída. Eu vejo isso aqui, muita gente solicitando, por exemplo, para condomínio. O pessoal costuma utilizar o sistema de CFTV ao redor dos muros, né? E fala assim, pô, mas eu não tenho, às vezes não tenho estrutura para poder passar o cabeamento ao redor do muro, não tenho a estrutura para poder passar uma fibra ao redor de todo esse muro. Como que a gente pode fazer? Então, o pessoal costuma utilizar os access points, né, ao redor do muro e internamente dentro do condomínio para poder fornecer internet para o pessoal. E aí todo o tráfego se torna unificado. Então, aquela câmera que está lá no ponto X, no final do condomínio, precisa chegar até o NVR que fica na portaria, esse tráfego vem pulando de antena por antena até chegar na portaria. Então você não precisa, já tem uma economia de cabeamento e também tem a questão da alta disponibilidade. Porque caso tenha algum problema dentro da rede ali, uma antena caia, o tráfego ainda permanece possível. Ou seja, por quê? Porque você ainda tem toda uma estrutura por trás. Então você ainda tem N antenas que você pode utilizar como salto. E o diferencial das Axon é esse. Como eu estou entregando para você um equipamento que ele consiga ter um hardware muito robusto, essa questão do mesh ela se torna possível e se torna uma possibilidade. Porque quando a gente fala de mesh, o equipamento em si, ele tem que suportar o tráfego. Porque se dentro dele eu vou já vou ter todo o tráfego que está vindo por trás das outras antenas, vou ter o próprio tráfego do SSID que ele está propagando, eu preciso que o hardware suporte tudo isso para que eu não tenha gargalo dentro da rede. E o melhor de tudo isso, todos os access points das Axial, que são gerenciáveis, né, possibilitam isso através da controladora. Seleção dinâmica de canal inteligente. Isso aqui é uma coisa que você não encontra na solução. Acredito que vai levar um bom tempo ainda para você encontrar na solução doméstica. Que você tem a inteligência embarcada dentro
do Access Point de identificar esse canal que ele está trafegando, se ele é um canal poluído, se é um canal que está tendo muita interferência, qual a faixa de frequência que eu vou trabalhar, os canais que eu posso alternar para poder ter um tráfego melhor. Então isso aqui você tem somente dentro da controladora. Sim, nós temos a controladora física e a controladora em cloud. Isso aí eu posso abordar um pouquinho mais na frente. Detecção e isolamento de APs invasores. Então, o que já vi, isso aqui é uma coisa que eu vou dar um exemplo aqui que rodou bastante aí no mundo obscuro, vamos falar assim, que lá para o tráfego baixo da Deep Web, onde eu vi o pessoal entregando alguns tutoriais de como fazer um ROG AP dentro de uma rede. Ou seja, o cara vai lá, instala um access point que tenha todo o mesmo SSID, que tenha o mesmo usuário, a mesma senha, o mesmo Captive Portal para fazer a autenticação, e aí eles vão snifando toda a informação para poder roubar, coletar aquilo que está sendo acessado. E aí que vem a questão dessa detecção e isolamento de APs. Então, dentro do sistema Zax, você consegue alocar quais são os equipamentos que fazem parte do seu sistema. Então, através de endereço MAC, número de série e tudo mais, você consegue falar assim, esse Access Point 1, 2, 3 e 4, eles pertencem ao meu sistema. Então, qualquer coisa que seja fora disso, eu não vou deixar trafegar, eu não vou deixar que nenhum tipo de informação seja entregue para aquela antena. E isso aqui eu já vi na prática, e foi até num hospital aqui em São Paulo, onde alguns funcionários eles levavam os roteadores de casa para poder conectar na internet, né? Que o pessoal de TI lá não estava liberando a senha do Wi-Fi. O pessoal simplesmente colocava um roteadorzinho de mesa ali, espetado num switch, e ia entregando internet para todo o restante do pessoal. E aí eu vi, através de algumas pessoas aí, que alguns funcionários mal intencionados também faziam esse mesmo tipo de prática, só que eles utilizavam a mesma internet que o hospital fornecia e por lá estavam roubando algumas informações que os médicos utilizavam, né? Então tinha o Captive Portal do hospital, tinha o SSID do hospital, então por ali roubavam senha de banco, senha de acesso a servidores internos do hospital, e através desse ROG AP Detection, né, que a gente chama dentro da solução, a gente consegue evitar esse tipo de coisa. Integração de radios e AD, então você consegue saber quem está acessando a sua internet e dar um privilégio específico para esse usuário, ou seja, se eu tenho a detecção de quem está acessando, se é o usuário X, Y, Z, se é o Leandro, se é o Thiago, se é o João, eu consigo trazer em cima desses usuários algumas aplicações e regras específicas. Aí, claro que você vai ter que ter um equipamento específico para a regra, como um Fire, um UTM, assim por diante, mas isso é possível. Então, traz para o gestor da rede que ele tem uma segurança, um nível maior de segurança dentro da estrutura. Né? E o Captive Portal, isso aqui é uma base muito utilizada hoje para qualquer tipo de aplicação Wi-Fi. O Captive Portal ele é bem utilizado para login social, para recolhimento de informações, para pagamento para fazer venda de internet. Então, o Captive Portal hoje é a principal ferramenta quando a gente fala de qualquer tipo de autenticação dentro de uma estrutura. Até para aplicações de guest, vamos falar assim, visitantes, eu vejo o pessoal utilizando muito o Captive Portal hoje. Antigamente existia um papelzinho na recepção, um papel na sala de reunião onde o visitante ia lá e via, né, o SSID que ele podia trafegar, o usuário e senha que ele podia utilizar. Mas hoje isso não existe mais. Ele pode simplesmente se autenticar numa rede que é aberta, fazer o registro lá, colocar algumas credenciais, como RG, CPF, etc. E o gestor depois ele consegue recolher isso. Ele sabe quem se autenticou, por que se autenticou, quanto tempo ele ficou autenticado. Ele consegue pré-determinar um tempo de autenticação para esse visitante, né? Então, tudo isso é possível através, basicamente, na entrada através do Captive Portal e a integração com uma controladora. O pessoal está utilizando muito isso hoje, porque o Captive Portal ele é um self-service. Né? Quem está se autenticando, basicamente, não precisa consultar ninguém e o gestor fica sabendo disso depois através de relatório. Balançamento de carga de AP avançado, ou seja,
Existem alguns tipos de balanceamento de carga que são configuráveis dentro da antena. Então, foi determinado que um SSID ele consegue trafegar somente 60 usuários, mesmo que a antena trafegue 256. Então se eu tenho aqui 60 usuários, a partir disso eu começo a transbordar para a próxima antena. Se o meu rádio 1 ele conseguiu, sei lá, acoplar 30 usuários, a partir disso eu consigo transbordar para a próxima antena. Então isso aqui são métodos de transbordo para que o hardware em si você consiga fazer com que ele nunca trabalhe no seu limite máximo, que eu sempre não consiga trabalhar em cima de um gargalo. E isso aqui traz uma segurança de quem está trafegando, de quem já está preso àquele access point, que ele consiga ter tráfego, que não exista um gargalo para o tráfego dele. Então isso aqui é um ponto bem legal que eu vejo que muita gente não utiliza, muita gente não sabe que o access point que ele trabalha possui isso. Até uma aplicação, sei lá, VoIP, que é uma aplicação que utiliza muito balanceamento de carga, handover entre antenas. O pessoal às vezes não sabe utilizar, não sabe configurar e faz uma baita diferença dentro da estrutura. Algum tempo atrás, né, eu tive uma consulta de um cliente que ele tinha um problema muito sério em relação à estrutura de VoIP, que ele tinha um telefone DECT, e ele falava para mim, cara, eu tô saindo aqui da sala do meu presidente, do meu diretor, com o telefone ligado, quando ele chega no corredor, tá caindo a sessão, tá caindo a chamada, e ele tá aqui no meu pescoço todos os dias, eu preciso resolver isso. E a solução de Wi-Fi que ele tinha lá era uma solução robusta, era uma solução cara, uma solução aí bem conceituada no mercado. E aí eu falei, meu, como é que você tem uma solução dessa, que vocês pagaram esse valor que vocês pagaram, e você não viu esse tipo de configuração ainda? E aí eu fui lá, mesmo sendo um equipamento de terceiro, a gente sentou, conversou, fez uma análise junto do que poderia ter sido feito, e aí acabou que o cara hoje ele é um grande amigo meu. Mas a aplicação básica é porque o VoIP em si, ele tem que manter a sessão por se tratar de uma ligação telefônica, né? Então, como ele não tinha esse handover entre as antenas, ele acabava ficando preso ali na conexão na primeira antena e quando saía para o restante, acabava caindo. Um outro detalhe que nessa mesma estrutura, ele tinha um access point lá, aí é um ponto até para manter como alerta, né? A utilização de equipamentos que não possuem a certificação Anatel. Isso aqui é um ponto fora do assunto, mas sempre deem preferência por equipamentos que tenham essa certificação, por equipamentos que sejam homologados. Porque esse cara ele tinha um access point lá que ele tinha comprado pela Ásia e simplesmente o access point trabalhava na mesma faixa de frequência que o telefone IP. E era uma única antena. Então ele chegava nessa determinada sala que tinha esse access point, ele não conseguia utilizar o telefone. Porque eles ambos trabalhavam na mesma faixa de frequência, aí o access point não deixava que aquele telefone funcionasse. E nós só fomos descobrir isso no dia que eu falei para ele. Já tentou desligar o access point? Assim, foi um palpite. Ele desligou, voltou a funcionar normalmente. Aí sim que a gente foi conversar, entender o histórico desse equipamento, que ele não foi comprado no Brasil, que ele não tinha sido homologado, etc. Mas aqui é um alerta bem interessante, porque geralmente o pessoal costuma falar assim, pô, tô vendo aqui no eBay, tô vendo aqui no, sei lá, no AliExpress um access point aqui, um valor baratinho, vou comprar. Às vezes o barato sai caro, né? Porque você não sabe a procedência do equipamento e não sabe nem se ele vai funcionar dentro da sua estrutura. E aqui a configuração baseada em objetos. Então isso aqui traz para você a granularidade dentro da rede. Você consegue ter uma granularidade em cima dos usuários, em cima dos access points, em cima das configurações por cada usuário de cada access point, até possível para cada aplicação de cada usuário de cada grupo de access points e assim por diante. Então aqui traz para você uma granularidade que posso dizer que é bem flexível para N projetos. Isso aqui você só vai encontrar na solução profissional, que é a integração do equipamento junto com o Firewall, traz uma possibilidade maior de segurança, faz agregação de links, tem N funcionalidades aí que vocês conseguem ver no nosso último webinar que eu abordei um pouco do Firewall. Mas essa configuração baseada em objetos hoje, ela tem sido cada vez mais presente no mundo corporativo dentro
de uma estrutura de Wi-Fi. Vou dar um exemplo prático aqui, desse mesmo cliente que eu fui há 2 semanas atrás, onde eles utilizam a integração com o AD, a configuração baseada em objetos, através de um firewall, e o balanceamento de carga. Então, eles têm lá uma configuração interna dos usuários de AD deles, onde é possível o grupo da diretoria ter um SSID específico, com um throughput específico, com um QoS específico, dentro de cada antena. Ou seja, então o diretor deles lá, ele acessa o celular dele para fazer o VoIP para poder fazer uma ligação, né, o DECT, ele vai trafegando dentro da rede, caminhando pelos corredores, por toda a estrutura, e ele tem uma configuração baseada em cima dele. Ele tem uma configuração baseada no usuário que está autenticado naquela máquina dele, naquele notebook. Então, ali é uma integração com o AD, que eles fizeram uma autenticação. Ele tem uma configuração baseada em objeto, porque aquele usuário que está vinculado no AD tem toda uma política embarcada em cima dele. Ele tem uma política embarcada de QoS, tem uma política embarcada de priorização do tráfego de VoIP dele entre todos os outros diretores. Então, isso aí está todo trafegado em cima dele, sem contar que a granularidade foi a um nível onde eles pegaram somente um link e dedicaram ele somente para a diretoria. Então, todas as aplicações que são em cima desses diretores saem somente por esse determinado link. E aí, eu acredito que seja o melhor dos mundos, né? Então, se você consegue ter toda essa granularidade de throughput por usuário, por aplicação, por grupo, isso aqui é para N projetos, vamos falar assim, né? É uma diversidade muito grande que você consegue trabalhar em cima de tudo isso. E aí que eu volto para aquele assunto. Aonde que antigamente você ia ter todas essas aplicações, todas essas possibilidades para o mercado USMB a um baixo custo? Onde eu não vou ter lá uma solução para 5 antenas e eu não preciso pagar 10 mil reais para mim ter tudo isso. Aqui na Zyxel isso é possível. Sem contar que eu ainda tenho uma infraestrutura muito maior por trás. Consigo te entregar um equipamento que já está aqui no Brasil, consigo trazer uma estrutura de suporte, de pós-venda, de pré-vendas e tudo mais. Aqui. E aqui só para finalizar, através da controladora você consegue ter a questão do NAT, né, que hoje é muito importante dentro da rede. Então esse NAT aqui, vamos falar assim, é uma aplicação que eu vejo muito utilizada, por exemplo, com o Firewall sendo utilizado como controladora dentro da estrutura de Wi-Fi. Então hoje o pessoal tem regras de NAT específicas para cada usuário, para cada aplicação e para cada grupo que é autenticado por esse access point. O modo ponte, o local, né, para tráfego entre as antenas e a controladora, ou seja, isso aqui foi aquilo que eu falei. Quando você tem uma solução que ela consegue ter uma segurança embarcada, ponto a ponto, um tráfego totalmente criptografado entre o access point e a controladora, seria o melhor dos mundos. E entraria nesse ponto aqui. Segurança na borda, então aqui a gente já está trazendo a parte de segurança de autenticação, ou seja, WPA, WPA2, criptografia direto no access point. Gerenciamento de sinais de clientes, então eu consigo determinar uma taxa de mínima e máxima aceitável para que um equipamento esteja conectado dentro da minha antena. Isso aqui é um ponto que é bem legal, porque vou dar um exemplo aqui da Axion, porque a Axion ela fica num lugar onde eu consigo enxergar N access points aqui ao meu redor. E, inclusive, eu tenho no meu celular autenticado algumas antenas aqui da região. Então, eu já tive problemas de pegar o meu celular e falar assim, pô, mas por que não está funcionando? Por que isso aqui não está trafegando? Está muito devagar. Aí quando você vai ver, ele está autenticado num access point lá do Allianz Parque, que é o estádio que tem aqui na frente. Aí você fala, caramba, se a antena em si conseguisse enxergar que eu estou com uma comunicação relativamente baixa em relação a ela, por que ele não me corta, né? Querendo ou não, isso aqui ele está me prendendo, está me segurando, está se preocupando comigo, né? Ocupando memória, ocupando processamento, ocupando tráfego. Que poderia estar sendo bem utilizado internamente entre eles lá, né?
e a programação de tarefas. Eu consigo alocar alguns scripts de tarefas dentro dos access points para determinados horários. Ou seja, quero que em determinado horário ocorra a atualização de firmware, em determinado horário faça uma varredura para troca de chave, para troca de autenticação, que eu force a autenticação dos usuários novamente em um determinado período, que em determinado período a antena faça a varredura na rede para saber qual que é o melhor canal que ela vai trabalhar. Então, tudo isso aqui é alocado nos scripts que são possíveis através da controladora. Esse Zyxel Network, que seria uma aplicação que é uma telemetria entre todos os equipamentos Zyxel. Como eu já possuo uma plataforma centralizada para toda a estrutura, então como a Zyxel possui access points, firewalls, switches e algumas outras linhas de produtos aí, através desse protocolo eu consigo fazer a gestão unificada de todos os equipamentos e garantir a telemetria entre eles. Alguns clientes que já utilizam a solução hoje, então aqui está as Olimpíadas, tem a Unicamp, Denata, Correios, o IF do Tocantins, Detran São Paulo. E alguns nossos cases. Distribuidora Olinda, né? Aqui é a parte de logística. Então, criar uma rede wireless eficiente para a conexão dos coletores de dados. Isso aqui é uma coisa que eu já vi bastante, já girou bastante projeto aqui para a gente poder trabalhar nessas aplicações. Porque quando a gente fala de logística, ou a estrutura em si é meio complicada, porque geralmente está tratando de galpão que tem muita interferência, galpão que são grandes corredores, grandes distâncias, etc. Então aqui foi uma solução que a gente conseguiu levar, né, para dentro da Olinda, fez a substituição total do sistema de Wi-Fi deles, não foi somente o Wi-Fi, também ocorreu a parte dos switches, né? E o melhor de tudo, foi com valor de projeto de 40% abaixo dos outros players. Varejo. Então, mesmo princípio, integração de rede Wi-Fi, né? Centro de distribuição da loja. E aqui foi um ponto interessante que foi a uniformidade da rede Wi-Fi. Então, aqui eles queriam estabilidade de sinal, que garantia 100% de que o equipamento não iria nunca cair a conexão, né? Ou perca do sinal. E o mais interessante aqui é que os Access Points ISO, além de eles serem gerenciáveis, eles também possuem a capacidade de trabalhar em standalone. Ou seja, caiu a conexão com a controladora, eu não fico totalmente desprovisionado. Como o Access Point em si ele tem uma tecnologia embarcada de poder trabalhar sozinho, caiu a conexão com a controladora, como ele já recebeu aquele provisionamento básico dele, ele vai trabalhar em cima daquilo. Eu tenho uma controladora interna, vamos falar assim. Então ele assume esses parâmetros e vai trabalhando normalmente. Subiu a comunicação direta com a controladora, ele sincroniza e vai refazer o provisionamento, ver se teve alguma atualização, se teve alguma novidade para ele, senão ele continua por lá. E nesse projeto aqui nós tivemos um valor de 50% em relação aos outros concorrentes. Aqui são os maiores cases que nós tivemos com a Zyxel aqui no Brasil, né? Nesse curto período que nós estamos fazendo a distribuição. Assim que a parceria começou, nós conseguimos fechar um engenhão, né? Para poder fazer o fornecimento de Wi-Fi durante os eventos que ocorreram aqui no Brasil. Campos do Jordão hoje possui toda uma estrutura de Wi-Fi outdoor. Então, qualquer pessoa que for lá, se autenticar, etc., vai estar trafegando dentro de um Wi-Fi Zyxel. E aqui, como eu tinha falado, são os outros diferenciais que nós temos da marca no Brasil, sem falar do preço que eu já trouxe anteriormente em relação ao mercado SMB, né? Relação custo-benefício, um suporte local, porque eu tenho um time, eles têm um escritório aqui no Brasil, tem um time de pré-vendas, um time de pós-venda, possuem um estoque aqui no Brasil, diretoria, toda uma estrutura para poder trabalhar com o cliente. Garantia RMA. Então, grande parte dos nossos equipamentos, os access points, né, os gerenciáveis, eles possuem a garantia Limited Lifetime, ou seja, o equipamento possui a garantia enquanto estiver em produção lá pela fábrica. Foi anunciado o end of life do equipamento, tem mais 5 anos de garantia.
o RMA, alguns dos equipamentos, possuem um RMA avançado, porque a Zyxel entende que os equipamentos em si, os equipamentos de estrutura, são equipamentos críticos. Teve algum problema, eu preciso fazer com que aquele equipamento ele seja substituído de forma rápida. Porque já imaginou uma estrutura onde, sei lá, tá sem um firewall, o TM caiu. Pô, mas eu preciso entregar um TM logo para ele, porque se acontecer algum ataque? Querendo ou não, muita gente utiliza a forma de prestação de serviço, né, para juntar os clientes. Então, caso ocorra algum tipo de problema na estrutura, algum tipo de invasão, algum tipo de vazamento de informação, é, a, o maior prejudicado em si é a revenda, é o parceiro que está fazendo a prestação de serviço. Então, a garantia e o RMA aqui são essenciais para que tenha a credibilidade de não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Relacionamento com o canal. Então, nós temos programas de canais, treinamentos, né? Inclusive, mensalmente, nós fazemos treinamentos aqui na Axion, da gestão dessas antenas, da gestão dos firewalls. Tem tudo isso aqui a gente consegue trazer na prática, mão na massa, para que vocês vejam. Autenticação, parte de balanceamento de carga, Captive Portal, filtro de conteúdo e algumas outras funcionalidades. A gente traz mensalmente aqui, reúne um pessoal aqui, né, uma turma, monta um laboratório e na prática a gente vê isso aí. Empresa global e time local. Então, aqui a gente está falando de um fabricante que ele tem um nome lá fora. É relativamente novo aqui no Brasil? Vou falar que não, porque já vi que muita gente trabalha o produto Zyxel em casa, mas sem perceber. Porque hoje o foco deles, como começou dentro da internet da ultrabanda larga, o foco em si foi em cima do modem ADSL, no começo. Depois que eles vieram trazer a parte de Wi-Fi profissional, a parte de switch, a parte de segurança. Mas, para vocês terem uma ideia, esse fabricante ele tem fornecido cerca de 7 mil equipamentos por dia, desses modemzinhos ADSL. Eu mesmo, na minha casa, recentemente contratei uma banda larga de uma empresa aí e recebi na minha casa um roteador Zyxel. Eu falei, pô, melhor dos mundos. Já sei como mexer no equipamento. E agora um pouco da linha de produtos aqui para finalizar. Então, essa aqui é a nossa linha de entrada. Eu tenho o equipamento 5121NI e o 5123AC. Ambos possuem o mesmo hardware, né? A única diferença aqui, hardware que eu digo carcaça, porque o equipamento AC ele tem um hardware um pouco mais robusto. No 5121 é um throughput de 300 MB, ele é 2.4, 2x2, e já aqui no equipamento de entrada, para vocês terem uma ideia, já são suportados 64 usuários simultâneos. Então, enquanto alguns outros players aí que o pessoal fala, pô, mas eu tô pagando R$ 15 a menos aqui num outro fabricante. Mas eu falo, legal, paga R$ 15 a menos nele aí, que se você quiser eu te dou os R$ 15, a gente coloca o equipamento lado a lado para que você veja a diferença. Porque enquanto que eu estou trafegando 64 usuários, o outro ali está abrindo a boca em 30. O 5123AC. Então, a carcaça seria a mesma, mas o hardware aqui já é diferenciado. Porque já tem um throughput maior, né? 1.16 GB. Ele já é 2.4 e 5. Já suporta 128 acessos simultâneos, né? E o legal de tudo isso aqui todos os equipamentos que eu estou passando para vocês, eles conseguem ser gerenciados pelas controladoras, pelo Firewall e também pela cloud. Aí a única coisa que vai ser diferente vai ser o part number do equipamento em si, mas o hardware é o mesmo. Então, inclusive, já tem controladora na nuvem também, que é o que a gente chama de Nebula, hoje dentro da estrutura da Zyxel. O 6103 já é um equipamento um pouco mais robusto, né? Esse aqui já é um equipamento 3x3, já seria o nosso primeiro equipamento 3x3. Já tem um throughput maior, né? Aqui já quase chegando a 2 GB. E aqui já são 256 usuários simultâneos. E esse aqui é o equipamento mais, assim, o carro-chefe da Zyxel hoje. É o equipamento premiado, é um equipamento que a gente costuma engolir projeto com ele, porque quando a gente faz um depara em relação a outros fabricantes, eu estou utilizando o mesmo hardware com pelo menos 50% de redução do valor. E sem contar que aqui eu estou falando de 30 dBm de antena, né, que é o máximo que a Anatel permite para gente, que inclusive é um ponto que você não vai encontrar em nenhum outro fabricante por aí do mesmo nicho.
E aqui o maior diferencial dessa antena seria a questão da Smart Antena que eles possuem, né? Que é o famoso beamforming que outros fabricantes fazem. Eu tenho até um videozinho aqui mostrando como é que ele funciona. Então você tem aqui um tráfego de um access point, né? Na prática, como funciona esse beamforming, um cliente conectado via Wi-Fi e do outro lado um equipamento que ocasiona a questão da interferência de canal, que é o famoso micro-ondas. Ah, essa aqui é uma outra sacada que é bem legal também. Sempre que for dimensionar um projeto, leve em consideração essa questão da cozinha. Eu já peguei na prática alguns projetos aí, inclusive esse cliente que eu fui na semana retrasada, o sinal deles lá, o pessoal falou que estava muito fraco. Aí eu falei, pô, mas não tá fraco, eu dimensionei de uma forma, não tem como. 2 minutos. E aí eu falei, pô, mas o que tá acontecendo? Ah, tá perto da cozinha. Então, se o equipamento ele possui a Smart Antena, você consegue matar esse ponto aí. Porque ele vai alterando a modulação de forma com que todas as antenas sejam apontadas para aquele cliente e não sejam apontadas para o equipamento que está ocasionando a interferência. Tem outro videozinho aqui que ele explica melhor como é que funciona. Esse aqui. Enquanto o cliente ele vai trafegando por toda a estrutura, né, ele vai caminhando, a antena em si vai alterando a modulação para que todo o RF acompanhe esse cliente dentro da rede. Ou melhor, dentro do. O espectro acompanhe ele dentro do mapa. E essa aqui é a controladora. A NXC 2500 e a NXC 5500. A 2500 ela suporta 8 antenas, né? Então tem licenciamento para 8, 16, até 64 equipamentos, né? E a 5500, que suporta até 1024 antenas. Bem, finalizado os assuntos, fico aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. Sim, a apresentação será enviada para todos ao fim do webinar. Peço somente para que lá em cima, onde está escrito GoToMeeting, né? Você vai no Edit seu nome e e-mail, ou Edit your name no e-mail, e aí você vai alterar para que a gente consiga visualizar depois, através de relatório, quem acessou, né? Quem assistiu à apresentação, para poder fazer o envio da apresentação. É importante também, peço para que faça o acesso no nosso canal no YouTube, para que faça o acompanhamento de todos os nossos materiais. Inclusive guias de instalação, guias de deployment, né, das nossas soluções, que serão enviadas ainda esse mês. Quanto a Biquit e Merak, a Zyxel está intermediária em preço? A Zyxel em si foi o cara que eu falei de R$ 15. O preço é o mesmo valor, a diferença é que eu consigo entregar para você aqui um equipamento que tem uma estrutura por trás, que eu tenho um time de pré-vendas, pós-venda, que eu tenho um hardware melhor, e o custo é o mesmo. Então, o que eu costumo falar para o pessoal é, coloca lado a lado. Se você não acredita no que eu estou falando, coloca lado a lado. Porque pelo mesmo valor eu estou entregando para você um hardware que é pelo menos 3 vezes melhor. Licitação? Sim. Posso falar que grande parte da nossa demanda de Zyxel hoje é em cima de licitação. Seja indoor, outdoor, né? Licitação tem demandado muito e tem atendido bem, muito bem.
Inclusive, nós temos a questão do registro de projeto, né? É um ponto interessante, porque tem alguma oportunidade, tem algum projeto, precisa fazer um dimensionamento, um depara, traz para a gente, que a gente consegue fazer a análise do termo de referência, análise do estudo, análise do projeto, senta com você, bate um papo, e no final a gente faz o registro da oportunidade, para que você tenha a garantia de que essa oportunidade vá ser sua, para que você tenha a total segurança de que ninguém vai engolir o seu projeto depois, que você tenha um desconto diferenciado também. O registro da Zyxel é feito direto através de um portal deles, né? O Zyxel Outbound, é um portal de parceiros que eles têm. E o pré-vendas aqui ele pode ser feito ou por mim ou direto pela Zyxel. A gente trabalha em conjunto. A Axion tem uma grande amizade, uma grande parceria junto com a Zyxel, e a gente trabalha basicamente a duas mãos, tanto em preço quanto em análise da solução. Precisou fazer uma POC, precisou justificar, defender uma proposta, você fala com a gente que a gente vai trabalhar em conjunto. É uma parceria, distribuidor, fabricante e revenda. Precisa de certificação? Não, não precisa de certificação. Mensalmente nós fazemos o treinamento aqui na Axion. Inicialmente é isso que a gente está fazendo. Ou futuramente a certificação ela vai servir basicamente para que você tenha um nível maior de conhecimento da solução. Mas para comercializar não é necessário nenhum tipo de certificado. O conceito de Smart Antenna. O conceito de Smart Antenna ele faz um apontamento das antenas, vamos falar assim. Ele detectou que todo o tráfego dele está sendo demandado pela direita. Vou dar um exemplo básico. Então não tem por que eu perder essa irradiação para a esquerda se não tem ninguém utilizando. Basicamente eu aponto tudo para lá, mexo nos meus parâmetros de rádio, de modulação e etc. E aí o cara da direita vai ter um recebimento melhor. E aí o mesmo conceito para a questão do micro-ondas, por exemplo. Foi detectado ali que aquela região existe uma geração de ruído, uma relação sinal-ruído ali monstruosa, vindo do micro-ondas. Então não tem por que eu ter uma modulação voltada para aquele lado. Eu volto tudo para onde o cliente está demandando. Sim, esse estoque da Zyxel é local. A Zyxel possui a Zyxel em si, o fabricante, possui um estoque aqui no Brasil, né? Para que isso facilite o escoamento dos produtos em relação ao distribuidor. Porque se eles já conseguem ter um controle daquilo que está sendo demandado por todos os outros distribuidores, eles montam um estoque desses determinados produtos, para que o distribuidor consiga somente ir lá coletar e entregar para revenda. Então, nisso aí você ganha um tempo maior, né? Do que ficar fazendo envio de pedido para a fábrica, do projeto X, Y e Z, para trazer esse X, Y e Z, aí demoraria um tempo a mais, questões de importação, trâmite de transporte e tudo mais. Então, acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao fabricante, precisar de uma apresentação específica, sei lá, como funciona determinada funcionalidade, vocês podem me consultar. Meu e-mail é lsilva@axion.com.br ou através do telefone 3728 4427, né? DDD 11 aqui de São Paulo. Qualquer demanda de projeto que vocês tiverem, aí eu falo, tragam para a gente para pelo menos dar uma consultada no valor. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Acho que é isso, né, Leandro? Gente, aqui é o Eric de novo. Para quem entrou depois, eu vou pedir para que, por favor, vocês coloquem o nome e o e-mail corretamente de vocês para que eu possa encaminhar tanto o vídeo quanto a apresentação que o Leandro fez. Para isso, vocês fizeram o download do GoToMeeting. Lá no topo esquerdo superior da ferramenta
Na primeira opção, que é edite seu nome e e-mail, ou edit your name and email, coloque o e-mail e o nome de vocês corretamente. Eu vou exportar um relatório dessa ferramenta e vou conseguir encaminhar essa apresentação para todos. No mais, eu espero que tenha sido enriquecedor, espero que o conteúdo tenha sido bom para todos e que de alguma forma tenha ajudado a capacitá-los com relação a partir de Wi-Fi. Tá? Como o Leandro falou, a gente está bem disposto aqui a ajudá-los com relação a projetos. O Leandro mesmo, um dos maiores conhecedores aí com relação aos produtos das Axel, tanto das Axel quanto de algumas outras soluções que nós temos aqui na Axion. Então vocês podem manter ele como ponto focal. Claro que ele é da parte de pré-vendas, ele é da parte técnica. Existe toda uma equipe comercial que pode auxiliá-los aqui, mas vocês podem mandar um e-mail para ele, não há problema, que ele vai direcionar a pessoa responsável que vai atendê-los comercialmente aqui dentro da Axion. Okay? Exatamente. Acho que é isso, né, Leandro? Eu queria te agradecer, aí, obrigado pelo seu tempo e, obviamente, muito obrigado aí pelo tempo de todos aí durante essa hora. Tá ok? Obrigado mesmo.